Bom, gente, hoje nós vamos estudar isomeria. Mas o que são isômeros? Isômeros são dois ou mais compostos diferentes, eles vão ter características bem diferentes, porém, eles vão apresentar a mesma fórmula molecular. Exemplo, aqui nós temos o butan-1-ol e o etoxietano. A fórmula molecular deles é a mesma, C4H10O, C4H10O. A fórmula molecular é a mesma, porém a fórmula estrutural de um é diferente da fórmula estrutural do outro. São fórmulas diferentes. Aqui nós temos um álcool, olha a presença da hidroxila. E deste lado aqui nós temos um éter. Então, os isômeros, eles possuem a mesma fórmula molecular, no entanto, a fórmula estrutural deles é diferente, certo? Não só a fórmula estrutural, também as características desses compostos. Aqui nós temos o butan-1-ol e ele tem ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade bem diferentes do etoxietano. Então, as propriedades também são diferentes. Mas o que é igual? A fórmula molecular é a mesma, é igual. Vamos enfatizar o que são os isômeros. São dois ou mais compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, a fórmula estrutural é diferente, mas a fórmula molecular é a mesma. Quando se pode perceber a diferença entre dois isômeros observando a fórmula estrutural plana, dizemos que é um caso de isomeria constitucional ou isomeria plana. Então, o que é isomeria constitucional ou isomeria plana? É um tipo de isomeria que a gente consegue perceber a diferença apenas observando a fórmula estrutural plana. O que é uma fórmula estrutural plana? É uma fórmula que a gente consegue escrever no próprio caderno, numa lousa. É uma fórmula que ela não é espacial, ela é bidimensional, ela tem só duas dimensões. Vamos agora classificar os isômeros constitucionais, também conhecidos como isômeros planos. Temos aí o primeiro tipo de isomeria constitucional, que é a isomeria de função. O que é a isomeria de função? Nesse exemplo, temos um álcool e um éter. A fórmula molecular é a mesma, esse é o princípio da isomeria, fórmula molecular é a mesma. O que existe de diferente entre os dois? A função. Nessa estrutura, nós temos um álcool e nessa outra estrutura, nós temos um éter. Então, a diferença entre essas duas estruturas é a função. Sendo assim, qual é o tipo de isomeria que observamos nesse exemplo? É uma isomeria de função. A próxima classificação de isômeros constitucionais é a isomeria de cadeia. Nesse exemplo, temos essas duas estruturas. Aqui é uma cadeia ramificada. O que é uma cadeia ramificada? Possui mais de duas pontas de carbono. Já essa outra estrutura é uma cadeia normal, possui apenas duas pontas de carbono. Se nós analisarmos, a fórmula molecular é a mesma, C4H10. Porém, a cadeia dos dois é diferente. Temos aqui uma cadeia ramificada e o outro tem uma cadeia normal. A classe funcional deles é a mesma, os dois são hidrocarbonetos. A única coisa diferente entre eles é a cadeia. Por isso, eles são chamados de isômeros de cadeia. Vamos agora para a isomeria de posição. O que é isomeria de posição? Nesses dois exemplos, nós podemos observar que a hidroxila, aqui nessa estrutura, está no primeiro carbono. Já nessa outra estrutura, a hidroxila está no carbono do meio.
A diferença entre essas duas estruturas é apenas a posição da hidroxila. É por isso que nós dizemos que trata-se de uma isomeria de posição, porque a única diferença entre as duas estruturas é a posição da hidroxila. A fórmula molecular é a mesma, a função dos dois é a mesma, os dois são álcoois, então trata-se de um isômero de posição. Eu quero fazer uma observação aqui na isomeria de posição, que ela não acontece só com grupos funcionais, mas ela também pode acontecer com ramificações. Se a gente mudar a posição de uma ramificação, podemos ter uma isomeria de posição. No caso dessas duas estruturas, o CH3 está, nesse caso, no segundo carbono, e nessa outra estrutura ele está no terceiro carbono. Mudou apenas a posição da ramificação. Nesse caso, nós também temos um tipo de isomeria de posição. A fórmula molecular é a mesma, isso é um princípio da isomeria. O que mudou aqui entre essas duas estruturas? Mudou apenas a posição da ramificação. Então, nós temos uma isomeria de posição. Se nós mudarmos a posição de uma insaturação, nós também teremos uma isomeria de posição. Nessa estrutura, a insaturação, a dupla ligação, está nessa posição aqui. O nome é but-1-eno. Já nessa outra estrutura, a dupla ligação, ela mudou de posição. Ela foi para depois do segundo carbono. Aqui nós já temos o but-2-eno. Essas duas estruturas são isômeros de posição. A fórmula molecular deles é a mesma. O que é diferente entre eles? Apenas a posição da dupla ligação. Apenas a posição da insaturação. Nesse caso, também temos isomeria de posição.